Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de mercado. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode fazer para encontrar as melhores regiões para você operar, utilizando o meu operacional baseado em oferta e demanda e Order Flow Trading. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Bom, senhoras e senhores, amanhã, no caso a partir de amanhã, esta semana, eu acredito que é a semana mais importante, a semana mais agitada de todo esse ano. Como vocês podem observar aí na sua tela, nós estamos com o calendário econômico do Investing para a semana inteira. E nós temos uma semana com praticamente todos os dias com notícias relevantes, notícias importantíssimas, dando um destaque maior para a terça, quarta e quinta, onde nós temos eventos no mercado brasileiro, no mercado americano e também, obviamente, que terça-feira nós temos as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Isso faz com que esta semana, na minha visão, acaba se tornando a semana mais importante e a semana mais relevante para esse ano, tá? Mais importante de tudo é você saber determinar ali as regiões mais adequadas para você operar, utilizando como principal ponto de tomada de decisão os mercados com movimentações ali de time frames maiores e, obviamente, prestar muita atenção, principalmente na terça e na quarta-feira, onde nós temos lá nos Estados Unidos, na terça-feira, nós temos as eleições presidenciais, nós temos o PMI, que é muito importante. Na quarta-feira, nós temos a decisão da taxa de juros aqui no Brasil, a nossa próxima reunião do Copom. A expectativa é que ocorra um aumento de 0,25 bips ali na nossa taxa Selic. Na quinta-feira também temos ali eventos importantíssimos como a declaração do FONC e também o pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, assim, resumindo, a semana ela é extremamente agitada, é uma semana extremamente importante. Pode ser que o mercado não venha respeitar tanto as movimentações, as expectativas que a gente traça de forma gráfica, porém é uma semana em que o viés macroeconômico e as novidades ali em termos principalmente dos presidentes ali, dos presidenciáveis dos Estados Unidos acabam se tornando muito relevantes para o mercado mundial. Então a gente vai acompanhar de perto toda essa situação. As eleições lá fora estão bem acirradas, então a gente vai aguardar ali na terça-feira para ver quais seriam as próximas etapas desse movimento todo, Para que a gente possa começar o nosso estudo, eu estou aqui com um gráfico de 240 minutos do Ibov e a gente pôde observar que na última sexta-feira o mercado finalmente rompeu ali a estrutura de continuidade do gráfico de 4 horas. O mercado rompendo essa estrutura de continuidade do gráfico de 4 horas permite com que a gente remova essa região em que nós não tivemos ali a perda característica do movimento principal. E que, obviamente, uma vez o mercado rompendo essa região de fundo, indicando para a gente a continuidade do movimento, indicando para nós a expectativa de que o mercado estaria dando continuidade para mais um movimento de baixa, nós estamos automaticamente validando as zonas de topo. Então, quando o mercado perde esse fundo, automaticamente eu tenho a validação desta região de topo, indicando para a gente que o mercado, a partir de agora, no caso, eu vou até atualizar as referências aqui, a partir de agora, a nossa perda de característica passa a ser essa região, no caso, o market shift do movimento acaba sendo nesta região. A nossa principal referência do gráfico de 4 horas, ela acaba sendo esta última movimentação que nós tivemos aqui ao longo da sexta-feira. Nós temos ali, como principal ponto de referência também, o nosso ponto de continuidade, que uma vez o mercado perdendo a região de fundo, ele automaticamente estaria dando continuidade para o movimento de queda, validando as regiões de topo, validando o market shift, indicando que a partir de agora o mercado pode retornar até uma região de topo para pegar combustível. Automaticamente a parte de cima está validada, automaticamente a parte de baixo também está validada. Então, olha só que interessante, porque dentro desse movimento nós temos uma figura que dificilmente a gente observa aqui, que é o Inverted Fair Value Gap. O que é o Inverted Fair Value Gap? A gente pode identificar ele como sendo um Fair Value Gap tradicional, como por exemplo esta região aqui, que é justamente uma região de Fair Value Gap do gráfico de 4 horas. Porém, essa região ela não foi respeitada
quando o mercado passou por ela, né? O mercado atravessou esta região, e uma vez que o mercado atravessa essa região, nós chamamos ele agora de Inverted Fair Value Gap, né? IFVG. Por quê? Porque o mercado ele acabou atravessando e agora ele vira um Fair Value Gap invertido. Por que isso é importante? Isso é importante porque o mercado agora pode utilizar essa região, né? Pode tentar corrigir o desequilíbrio dentro desta região, utilizando as costas desse movimento. Então a ideia é que o mercado obviamente retorne até essa região de topo, retornando a essa região de topo extremamente relevante por conta do movimento, esse imbalance criado deve ser testado nos próximos episódios, e obviamente que isso tudo fará com que o mercado apresente para nós ali uma movimentação bem relevante dentro desse tema, né? Aqui na parte de baixo nós também temos vários, no caso um Fair Value Gap aqui dentro, que eu nem vou marcar porque ele acaba sendo o mesmo ponto que nós temos aqui desse Fair Value Gap maior. Eu vou marcar o Consequent Encroachment desse Fair Value Gap, que é justamente os 50% dele, porque o mercado ele apresentou para a gente um inverted bem grande, né? E para fins de gerenciamento de risco eu quero utilizar ali o que seria uma espécie de refino, então eu estou marcando 50% desse IFVG. A gente até pode colocar aqui para ficar mais fácil, né, das pessoas entenderem, 50% do Inverted Fair Value Gap, então a gente está utilizando isso simplesmente por uma questão de manejo de risco, tá? Vou até mudar a cor aqui para ficar mais didático, né? Nós temos ali os 50% do Inverted. Eu vou marcar essa região aqui simplesmente porque é um ponto de desequilíbrio bem interessante, porém é uma região em que nós estamos dentro de uma zona de desconto, então acaba não sendo um ponto tão legal para a gente trabalhar, né, dentro de uma movimentação, por exemplo, com expectativa de continuidade. Lembrando que agora que o mercado está num ponto menos líquido, ele precisa retornar até a parte superior, executar ali o melhor dos mundos seria lá em cima, no Inverted Fair Value Gap, gerar para a gente uma oportunidade vendedora e assim descer com essa oportunidade vendedora rumo ao rompimento desse fundo. Ah, mas agora nós estamos aqui numa região de liquidez interna do gráfico diário. Qual que seria o comportamento do mercado a partir de então? O comportamento do mercado a partir de então é justamente esse. Para a gente poder pensar em uma movimentação compradora, nós precisamos ganhar o market shift lá na parte de cima. Então existe muito movimento ainda que o mercado precisa fazer quando a gente analisa esse tipo de situação. E aqui no IBOV, além de tudo isso, né, além de ter todas essas referências, né, desenhadas, a gente tem dentro do Inverted Fair Value Gap, que eu vou acabar nem marcando porque vai acabar dando a mesma região, nós temos uma região de base, que se a gente for analisar é uma estrutura de continuidade chamada de Drop Base Drop, que uma vez o mercado retorne até essa região, ele pode apresentar defesa dentro desse ponto de base. Então a gente vai acompanhar, principalmente no gráfico de 240 minutos, a movimentação mais relevante, mais interessante para a gente é de continuidade e queda. A expectativa do mercado é continuar caindo. Lá no começo, né, do mês passado, eu comentei para vocês que a minha ideia era justamente o mercado apresentar para nós uma possibilidade de testar a região dos 125 mil pontos. Então a gente está caminhando para esse cenário. Quando a gente fala de índice, obviamente que a gente tem as mesmas características aqui. Óbvio que eu vou remover os desenhos para a gente poder desenhar nossas últimas movimentações. Tá? Eu não estou pensando em movimentos compradores, não estou, porque o mercado, né, como você já sabe, a referência maior que nós estamos atuando aqui no gráfico de 4 horas, ela é uma referência alinhada para venda. Então eu estou dando prioridade para sempre analisar o movimento principal, no caso, né, o movimento de maior relevância. Aqui eu tenho um bloco de ordens que acabou sendo responsável, né, por levar o preço a fazer uma movimentação de queda, então esse cara é muito relevante para nós. Este outro bloco de ordens que ele está presente aqui na parte de baixo, né, assim como eu já comentei com vocês no IBOV, é uma região de base, é um padrão de continuidade, é o Drop Base Drop. Ele obviamente que também é muito relevante para a nossa movimentação ali do mini índice, só que, né, como você também já viu no próprio IBOV, o próprio Fair Value Gap presente dentro deste intervalo, ele acaba pegando, no caso,